Olá e bem-vindos a mais uma aula em português com a professora Paula Lagarto. Hoje vamos continuar a estudar os contos de autor no âmbito das aprendizagens essenciais de português do 12º ano. Vamos focar a nossa atenção no conto Famílias Desavindas de Mário de Carvalho. Mário de Carvalho nasceu em 1944, ainda é vivo, ainda está no ativo e desempenhou vários papéis ao longo da nossa história literária e também até a história política. Ele nasceu no Sul, no entanto, a maioria dos seus contos acaba por se passar na zona de Lisboa. Ao longo da sua vida, acabou por viver durante a época de Salazar, da ditadura, e isso leva-o até, inclusive, a ser preso pela PIDE e a uma consequente fuga de Portugal, tendo acabado por se estabelecer na Suécia. Claro que a luta contra a ditadura acabou por marcar de forma significativa também a sua obra, muito até com personagens emblemáticas ou simbólicas que ele vai desenvolver nos seus contos. A sua resistência à ditadura portuguesa vai acabar por ser refletida também na sua obra literária, mas após o 25 de Abril ele regressa a Portugal e desenvolve não só a sua carreira, mas também outras causas pessoais, nomeadamente sindicais. Desempenhou também a função de professor em diversos institutos ao nível do ensino superior e, inclusive, na Faculdade de Letras. A sua obra é muito versátil e vasta, não só passando então pelo período da ditadura, mas desde então mantendo-se no ativo, e ele acaba por tocar um pouco todos os géneros literários. Por ser muito versátil, é muito difícil incluir Mário de Carvalho num estilo ou numa corrente específica. Apesar de partilhar algumas características com outros dos autores que vamos estudar aqui nesta unidade do conto de autor, ele acaba por ultrapassar essas limitações ou essas características específicas de apenas uma corrente ou de um estilo literário. Ora, focando a nossa atenção no conto Famílias Desavindas, este conto insere-se no livro Contos Vagabundos, uma coletânea de contos que acaba por refletir episódios do cotidiano, cenas banais, situações corriqueiras, situações possivelmente que podem existir então na nossa realidade, no nosso cotidiano, mas sempre com alguma crítica implícita. É um conto muito pequenino, extremamente simples, com muito poucas personagens, que basicamente tem a ver com o desenvolvimento de um ódio terrível entre duas famílias. E como esse ódio começa, como esse ódio continua mesmo através das gerações e depois como esse ódio acaba por terminar de uma forma quase caricata. A história passa-se no Porto e é extremamente simples de entender e fácil de ser apresentada. Ramon decide candidatar-se ao cargo de semaforeiro, uma profissão em que quem pedalasse uma bicicleta acabava por manobrar as passagens, as mudanças de cor de um semáforo situado então numa rua do Porto, e essa profissão era considerada por Ramon de grande importância e de grande dignidade, apesar de não ser muito bem paga. Ele incute essa importância, essa dedicação à profissão, ao seu filho e ao seu neto e acaba por, então, esse cargo, essa responsabilidade de semaforeiro, continuar por diferentes gerações da família. Primeiro Ramon, depois Jiménez, depois Asdrúbal, todos são mencionados, então, no conto. Por outro lado, temos uma família de médicos. O Dr. João Pedro Beckett instala-se então numa rua do Porto, também o seu consultório, e era um médico extremamente preocupado com os seus doentes e que queria andar de um lado para o outro a tentar descobrir e ajudar então os seus pacientes. Ora, como ele tinha de atravessar a rua, dependia então de o Ramon mudar o semáforo, ou dar a bicicleta para o semáforo mudar para verde para ele atravessar. E o doutor considerava então que aquelas mudanças eram inconvenientes, porque ele tinha de esperar para atravessar a rua em vez de atravessar à sua vontade. Ora, ofendeu o Ramon ofendeu-se e retribuiu, dificultava ainda mais a vida ao médico e assim começa então este ódio terrível entre estas duas famílias. Tal como o filho e o neto de Ramon vão continuar então a serem semaforeiros e a terem aquela responsabilidade e a valorizarem aquela profissão,
Da mesma forma, o filho e o neto de João Pedro, o doutor, vão continuar também a ser médicos e vão desenvolver, à mesma como ao pai, um ódio terrível aos outros descendentes, então também da família. Portanto, de uma forma progressiva, este ódio acaba por ser então herdado por cada elemento da nova geração de cada família. João e Paulo, respectivamente o filho e o neto do Dr. João Pedro Becket, vão então herdar a profissão e este ódio. Ora, sucede que um dia o bisneto de Ramon, Paco, tem um acidente enquanto estava a exercer a sua profissão. Ora, quando o vê estendido no chão, o Dr. Paulo esquece os ódios entre as famílias e vai socorrê-lo. Não só o manda para o hospital, como enquanto Paco está no hospital, é ele, o doutor, que acaba por pedalar na bicicleta para manter o semáforo ativo. E assim termina aquele ódio de estimação entre estas duas famílias. Ora, é então uma história bastante simples. Por isso vamos focar agora a nossa atenção um pouco em cada uma das categorias da narrativa e destacar alguns dos aspectos mais importantes. No que diz respeito às personagens, aquelas que podem ser consideradas as personagens principais são a última geração de cada família. Por um lado, então, o Dr. Paulo e, por outro lado, o Paco, porque vão ser eles quem vai acabar por resolver aquele ódio. Todos os outros membros das duas famílias vão ser personagens secundárias e vamos também ter uma outra personagem secundária que é o inventor daquele sistema do semáforo movido a uma bicicleta. Uma bicicleta parada, obviamente, mas que nos é mencionado no início do conto e também como uma inovação, portanto uma inovação tecnológica que chegara ao Porto. E essa figura é a figura de Gérard Letelier. Ao longo do conto vamos ter mencionadas outras personagens, mas estas vão ser apenas figurantes, nomeadamente alguns dos pacientes da família dos doutores, ou então outros motoristas, ou então pessoas que vão apenas a passar na rua. Claro que estão lá para ajudar a caracterizar o espaço e a ação, mas não vão ter nenhum papel ativo relevante na história. Quanto à caracterização das personagens, toda a família dos semaforeiros é caracterizada como honesta, trabalhadora, responsável, encarando aquela profissão de uma forma muito honrada, digna e dedicada. Temos expressões, por exemplo, como Ramon era esforçado, cheio de boa vontade. Portanto, vocês têm outras como altas horas da madrugada, avô, neto e bisneto foram vistos de ferramenta em risco a aperfeiçoar pormenores. Portanto, há aqui um compromisso e uma dedicação de toda a família pelo cargo de semaforeiro. Quanto ao Dr. João Pedro Becket, a primeira figura da família dos médicos então que nos é apresentada, apesar de nos ser mostrado como um médico dedicado, também ele, uma figura singular, aliás, como é referido, claro que vai ter algo de arrogante e prepotente, sobretudo quando confronta Ramon e diz que ninguém me impede de atravessar a rua. Essa dedicação do médico então vai acabar por estar aliada a esta arrogância da sua figura e das provocações que ele faz então ao Ramon, que desencadeiam o ódio entre as duas famílias. Uma arrogância, aliás, que está lá também para caracterizar um pouco estas classes mais altas da sociedade e o desdém que tinham por certas classes mais baixas. O Dr. João Becket, também ele dedicado, também ele trabalhador, no entanto, também ele implicante com o semaforeiro, sendo que o provocava abertamente também, tal como o pai. O Dr. Paulo, também ele era dedicado à sua profissão, também ele levava o papel de médico muito a sério e este é-nos apontado como muito explicativo. Portanto, alguém que tinha que explicar tudo muito bem aos seus pacientes, apesar de ninguém estar propriamente muito interessado nas suas explicações. É importante, no entanto, mostrar a sua generosidade e o facto dele, sendo médico, não ignorar quando o Paco está então estendido no chão por causa do acidente, esquecer todos os ódios e ir acudi-lo. Portanto, essa generosidade e esse altruísmo por parte do Dr. Paulo são muito importantes porque vão ser essas características que permitirão terminar aquele ódio. Tal como acontecia no conto Sempre é uma Companhia, vocês aqui também vão ter algumas personagens que vão ser personagens tipo. Portanto, não se representam a si mesmas individualmente, mas têm um valor maior, representando então um grupo social. A própria figura de Gérard Letelier, o inventor daquele sistema da bicicleta com o semáforo, vai acabar por simbolizar as pessoas que estavam fascinadas pelo estrangeiro e as inovações que daí vinham. Por outro lado, há um jovem de mota que acaba por representar os carteiristas comuns nas grandes cidades. Temos também o autarca do Porto, que representa a corrupção da política e dos governantes. As pessoas que iam na rua, portanto os peões, e por outro lado os motoristas, também são um símbolo das pessoas que tentavam pedir favores ou dar graxa aos semaforeiros para os deixar passar de uma forma muito pouco eticamente correta.
tentavam suborná-los de alguma forma para ser mais conveniente, e outras personagens então que estão lá apenas para representarem diferentes críticas sociais. Quanto à composição das personagens, atenção a esta palavra, vocês por vezes quando se fala em personagens pensam apenas em personagens principais ou secundárias. Agora não se esqueçam que quando caracterizamos uma personagem nós podemos fazê-lo de diferentes formas. Podemos caracterizá-la física, psicologicamente, podemos caracterizá-la direta ou indiretamente, portanto se as palavras, se as expressões estão lá no texto ou somos nós que as subentendemos, e também podemos caracterizá-las então como personagens tipo ou, quanto à sua composição, também dizer se elas são planas ou modeladas. Pensem o que é que isso representa. Quando ouvem esta palavra caracteriza a personagem, quanto à composição, o que é que isso vos diz? Ora, se a personagem é plana, ela não vai sofrer alterações na sua maneira de ser e na forma como se apresenta na história ao longo de toda a história. Quando a personagem é modelada, pensem, vai mudando, ora, isso vai mostrar então que a personagem vai sofrer alterações. Pensem, por exemplo, na mulher do Batola em Sempre é uma Companhia, ou até no próprio Batola, que também vai mudando a sua maneira de ser. Portanto, isto pode perfeitamente acontecer nestes contos, nestas histórias mais curtas, tal como acontece num romance, numa história maior. Ora, aqui, toda a família dos semaforeiros é-nos apresentada de uma forma plana. Portanto, eles são sempre iguais. Não só funcionam quase como um todo, portanto, uma personagem coletiva, mas de facto eles nunca mudam ao longo da história. Portanto, o seu comportamento, a sua atitude, a sua dedicação à profissão e a sua maneira de se apresentarem vão ser sempre iguais ao longo da história. Já os médicos vão acabar por não só serem caracterizados de uma forma muito específica e individual, portanto a família dos médicos não funciona como uma só, como uma personagem coletiva, mas sim cada um deles tem especificidades que o vão individualizar. E, obviamente, aqui, sobretudo no caso do Dr. Paulo, vai ser uma personagem modelada. Portanto, ele vai mudar porque ele não vai aceitar ignorar o sofrimento de um paciente por causa apenas do seu ódio de estimação que tinha por aquela família. Quanto ao espaço, o espaço físico em que se passa a ação é no Porto, na Rua Fernão Penteado, na interseção com a travessa de João Ruiz de Castelo Branco. Portanto, somos muito bem situados no que diz respeito ao espaço físico da ação e tudo vai acontecer ali na prática. Quanto a espaços sociais, temos referências a outras cidades, nomeadamente Paris e Lisboa, e também alguns sítios comuns da sociedade, como os consultórios médicos, no caso então da família Beckett. Quanto ao tempo, nós conseguimos perceber perfeitamente quais são as diferentes épocas em que a história se vai desenrolando. Porque pensem, se estamos a falar, por exemplo, no caso dos semaforeiros, de 4 gerações diferentes da família, é claro então que isso nos vai dizer que a história vai demorar muito tempo, apesar de não nos ter contado, obviamente, tudo o que se passa durante essas décadas. Agora, começará então a história no século XIX, nos finais do século XIX, por causa das tentativas falhadas do inventor daquele sistema lá fora e que vem então para Portugal para desenvolver o seu semáforo movido a uma bicicleta. Historicamente, então, isso vai mais ou menos corresponder à guerra em Portugal entre os absolutistas e os liberalistas. Depois, já começamos a entrar na fase da Primeira Guerra Mundial, quando se fala então de escolher o primeiro semaforeiro para aquele sistema. Quando passa para o segundo semaforeiro, conseguimos perceber então que devemos estar situados na época da Segunda Guerra Mundial em que Portugal não participou. E finalmente então a mudança para o terceiro e para o quarto semaforeiro, para Paco, já vai acabar por corresponder à época do mais ou menos 25 de Abril, pouco antes, ou então já pouco depois. Portanto, a época da transição da ditadura para a democracia. Portanto, toda esta linha cronológica acaba por dar uma maior credibilidade ao conto porque parece que nos estão a situar verdadeiramente a história numa época específica e a dar-nos indicações como se nós conseguíssemos perceber que as personagens funcionaram então naquelas diferentes épocas ao longo daqueles diferentes anos. No entanto, concretamente no conto, aquilo que nos vai aparecendo são apenas expressões vagas, obviamente expressões que se referem ao tempo, da diégese, da ação, mas tudo mais impreciso e tudo mais banal, portanto, pequenas referências como durante anos e anos, ou pouco antes de uma certa hora, ou todos os dias, portanto, são expressões que nos permitem fazer referências temporais, claro, mas não propriamente precisas.
No início da história também vamos ter a história contada de uma forma linear, mas depois vamos ter uma analepse. Lembre-se o que era a analepse, portanto um recuo no tempo. E a analepse é ali usada então para nos situar a família dos médicos por oposição à família dos semaforeiros, porque elas vão acabar obviamente por ser referidas de uma forma paralela cronologicamente. Mas primeiro fala-se nos semaforeiros e depois volta-se atrás para se falar então do início da família dos médicos. Quanto à ação, no que diz respeito à organização das sequências narrativas, portanto, nós temos a introdução do conto no primeiro parágrafo e depois do parágrafo 2 até ao parágrafo 10, nós vamos ter o desenvolvimento que vai ser desenvolvido no modo de alternância. Quando lemos até uma história, quando a construímos, nós podemos encadear as nossas sequências narrativas de diferentes formas. A mais comum, obviamente, é uma sequência linear, sem andarmos para trás ou para a frente, ou sem cruzarmos ou intercalarmos diferentes histórias. Mas esta metodologia da alternância aqui funciona muito bem porque nós ora sabemos algo sobre a história dos semaforeiros, ora sabemos algo sobre a história dos médicos e vamos andando a saltitar da história de uma família para a história de outra. Portanto, este é um sistema de alternância de sequências narrativas. O clímax desta história, portanto, o ponto mais importante da história vai ser realmente o acidente de Paco, porque é a partir daí que nós vamos começar então a conclusão do texto e o desfecho então da nossa problemática central do conto, que é o ódio entre as duas famílias. Acaba por ser, apesar de ser um final brusco, é de facto uma narrativa fechada, porque apesar de não sabermos mais dali para a frente o que acontece àquelas duas famílias, mas o principal, que era o ódio entre elas, está resolvido. Portanto, a partir daí, nós podemos considerar então que a narrativa é fechada e não aberta. Falando agora do narrador, à semelhança do conto sempre é uma companhia, trata-se de um narrador quanto à presença que é heterodiegético, ou seja, não participante, quanto à posição é subjetivo, ou seja, mostra-se crítico, irónico ou sarcástico das suas personagens e da sua ação, portanto não é imparcial, é subjetivo. Quanto à ciência, ele vai ser claramente o narrador omnisciente que sabe e tudo domina sobre a ação, sobre o tempo, sobre o espaço e as suas personagens, inclusive os seus pensamentos e sentimentos. Quanto à linguagem e estilo do autor, nós vamos ter vários recursos expressivos, algumas onomatopeias, várias adjetivações expressivas, também vão ter várias enumerações, sobretudo nas descrições, várias apóstrofes também, sobretudo quando os médicos insultavam os semaforeiros e os chamavam pelos nomes, isso também vai ser muito comum. Todos estes recursos expressivos vão acabar por dar mais vida à narrativa, torná-la mais real, aproximá-la do leitor e facilitar então a transmissão das diversas críticas que vão ser feitas. Falando precisamente das críticas, obviamente que a grande crítica é quão ridícula foi aquela disputa entre estas duas famílias. Tal como começa de uma forma completamente absurda, apenas com insultos da parte do médico para com o semaforeiro, vai acabar também pela gentileza do médico em relação ao semaforeiro. Portanto, durou décadas, mas acaba tão depressa como começa, quase. Por isso, é algo que nós vamos perceber que é só ridículo. Como é que aquilo pôde acontecer? Como é que uma coisa tão banal passa durante tantas gerações das duas famílias, levada tão a sério e depois acaba, assim, como se nada fosse. Portanto, e isso obviamente vai ser a principal crítica feita por Mário de Carvalho. Depois, e como também já vos mencionei quando falei de algumas das personagens tipo, vamos ter, obviamente, referências à corrupção dos políticos, dos governantes, aos facilitismos, quando, por exemplo, os transeúntes ou os motoristas tentavam subornar um dos semaforeiros para facilitar a passagem do trânsito das pessoas. Também até algumas indiretas, muito diretas, à incompetência de alguns destes médicos, muito em particular o Dr. João. Também há algumas referências à inveja dentro da mesma profissão, ao deslumbre, então, dos portugueses pelo estrangeiro, como já vos tinha mencionado, com a figura do Le Telecier, ou os carteiristas, então, da vida agitada da grande cidade. Resumindo, então, é um conto muito simples, com poucas personagens, muito pequeno e tão depressa como começa, acaba. Portanto, uma situação que é disputada por insultos entre um médico e um semaforeiro, cria um ódio de gerações entre aquelas duas famílias e, tal como começa,
assim de repente acaba de uma forma surpreendente e de que ninguém estava à espera. Portanto, as personagens são poucas, estão lá seja para ajudar a caracterizar e a desenvolver a ação principal, seja então como personagens tipo para ajudar na crítica social que o autor quer passar. Tudo isto se passa na cidade do Porto, numa rua específica, mas ao longo de diferentes décadas que vão desde o final do século XIX até à época do 25 de Abril em Portugal. Tentem não baralhar os nomes, então, dos elementos de cada família. Portanto, Ramon, Jiménez, Asdrúbal e Paco, 4 semaforeiros, e o Dr. João Pedro, Dr. João e o Dr. Paulo, 3 médicos. Um narrador não participante, mas que é crítico das suas personagens e dos acontecimentos que vai narrando, e na prática ele vai usar então esta história para também ele ali ridicularizar e criticar diferentes elementos que ele via na sociedade do Portugal do seu tempo e do tempo em que o conto foi criado. Nomeadamente invenções inúteis, nomeadamente um provincianismo português de brigas e quesílias, disputas ridículas, nomeadamente a corrupção na política, o fascínio que continuava por tudo o que vinha do estrangeiro, depois também diferentes estereótipos sociais e diferentes exemplos de relações humanas e relações sociais. É um conto, então, que é mais um exemplo no conto de autor do século XX, com um foco na vida do cotidiano das pessoas e que pretende, então, criticar diferentes elementos, diferentes aspectos, personagens, situações do Portugal daquela altura e que, em muitos casos, ainda se adequa ao Portugal dos dias de hoje. Obrigada pela vossa atenção e até uma próxima aula em português com a professora Paula Lagarde.